Legal, estamos gravando. Turma, todo mundo aí tá vivo? Temos 28 pessoas ao vivo e a cores. Oi, 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 no chat. Sim, 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 sim. Muito bem. Vamos lá. Então, pessoal, essa parte agora da nossa aula de hoje é para começar a colocar os conceitos que a gente viu, os fundamentos básicos, na forma de equações, modelos, tá bom? E vamos lá. A gente trabalhava com motores elétricos desde o início da sua ciência, às vezes com montagens meio improvisadas, mas logo o pessoal percebeu que era mais fácil você prever os resultados antes de fazer qualquer montagem, tentando equacionar o que está acontecendo lá dentro, tá bom? Então, essencialmente, a gente vai usar aqui no nosso equacionamento conceitos que vocês já dominam de circuitos elétricos, tá bom? Alguns conhecimentos de física até do ensino médio, tá bom? Alguns conhecimentos de mecânica, tá bom? E alguns conhecimentos de cálculo. Então, nós vamos tentar trazer isso tudo à tona. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que, daquele ponto de vista lá do motorzinho, né, o motor, quando visto por nós, ele é um equipamento que tem as seguintes partes, né? Eu vou pegar um motor, um desenho de um motor, vamos lá, DC Motor, vou pegar aqui geral para ver o que o Google me sugere. Opa, legal. Esse aqui tá excelente. Esse aqui tá excelente. Vou pegar esse cara aqui, porque ele tem apenas 2 fios e todas as partes que eu gostaria de ter no motor. Muito bem. Eu sou tão tagarela que não dá para ouvir a música de fundo, tá? Então, mas tá passando o Rush. Vamos lá. Então, olha só. Esse aqui são os terminais de alimentação. E como eu disse para vocês, a alimentação desse motor, ele leva a energia até dentro do rotor, tá? Então, a terminais de alimentação do rotor. Então, no caminho aqui da corrente elétrica, vai passar pelas escovas, pelos anéis, coletores, e chegar na espira que está dentro do rotor, tá bom? Então, a gente também chama o rotor de armadura, tá bom? Então, a terminais de alimentação do rotor ou armadura. Quem for fazer pé vai entender porque chama armadura, tá bom? Mas é por causa da forma como você constitui as várias espiras lá dentro, que não são, não é uma só, como eu coloquei naquele programa simples, é uma centena, tá bom? Uma dezena, todas acondicionadas de um jeito muito peculiar para caber e ter o torque desejado, né? Então, esses aqui são os terminais, são 2 terminais, tá bom? O terminal que está aqui, ó, vermelho e preto, então a gente fala, poxa, então o motor tem polaridade? Tem polaridade? A resposta é sim e não, tá bom? Sim, porque quando você coloca no seu terminal vermelho, tá bom? E no seu terminal preto, uma tensão conhecida, tá bom? Um certo V. Aqui eu vou desenhar o motor, a carcaça dele. Nossa senhora, isso aqui deveria ser uma coisa mais circular. Tá aqui o meu motor, ele vai girar num certo sentido. Mas por que eu digo que o motor ele tem polaridade e não tem polaridade? Porque se eu quiser inverter, eu posso inverter, tá bom? Eu posso fazer o seguinte, ó. Tá aqui, eu vou até fazer uso de umas coisas legais aqui do OpenBoard, que eu vou repetir tudo isso daqui. Vem cá você. Se eu vier para cá, tchau, tchau setinha. Se eu vier para cá e pegar essa minha tensão que está aqui e inverter ela, ou seja, eu não vou mais colocar a tensão, o positivo no vermelho e o negativo no preto. Eu vou colocar no outro sentido. O que vai acontecer é, o motor não deixa de funcionar, tá bom? Ele funciona, só que numa outra direção de rotação, tá bom? Então, a gente coloca aqui vermelho e preto, porque quando você alimenta com o positivo no vermelho e o preto e o negativo no preto, ele vai girar no sentido que deve estar descrito no manual do fabricante. Então, horário, anti-horário, quando visto pela frente do eixo, coisas do gênero, né? Mas se você inverter, o motor vai funcionar? Vai, tá bom? Então, isso aqui é o eixo, isso aqui é a carcaça, né? Ou estator.
Então, olha só, quando a gente está trabalhando de equacionamento, no equacionamento, o que interessa para nós é entender como que a gente vê esses terminais da armadura. Então, ele é extremamente simples, só tem dois fios. Então, eu vou representar um fio, tá bom? De um jeito assim, o outro fio de um jeito assim. Então, esse aqui são os terminais da armadura. Este, tá bom? E este aqui. Muito bem, então aqui eu vou colocar a minha alimentação. E se é um motor de corrente contínua, eu vou colocar uma fonte de tensão contínua, como por exemplo algumas pilhas, tá bom? Que vão colocar aqui uma tensão, tá bom? Uma certa tensão aplicada à armadura, tá bom? Essa é a designação que eu vou colocar. Então, isso aqui é o ponto de vista do motor. Agora, o que tem aqui dentro? Muito bem. A gente viu que tem espiras, tá bom? Vai passar pelo carvãozinho da escova, mas é um material condutor muito bom. Vai passar por alguns condutores, mas depois ele entra num enrolamento, né? Um monte de voltas lá de materiais elétricos em volta de núcleo magnético. Então, em geral, o que acontece? A gente representa esse conjunto de condutores elétricos do rotor através da sua resistência. Então, a gente vai colocar aqui um componente elétrico para representar a resistência de todos os condutores do rotor. E depois, em série com essa resistência, como aquilo é um monte de fio enrolado no material magnético, aquilo faz uma bobina, nós vamos colocar aqui uma indutância, tá bom? E então chama de resistência total da armadura ou do rotor, né? A essa LA aqui, essa aqui é a indutância, tá bom? Equivalente das espiras do rotor. Professor, mas é um circuito de corrente contínua. A gente sabe que o indutor em corrente contínua é um curto. Cuidado, não é porque o motor opera em corrente contínua que efeitos transitórios não acontecem durante o seu funcionamento. Então eu preciso representar toda a sua minúcia. Professor, tem capacitâncias aqui? Também tem, mas eles são aí, a gente já estudou esses modelos por muito tempo, né? Mais de 100 anos aí de história com motores de corrente contínua. O que é relevante e o que não é relevante. Então a resistência é relevante, a indutância é relevante, mas uma coisa interessante é o seguinte, ó, eu falei para vocês que um motor funciona por um princípio que é uma espira que está debaixo de um campo magnético percorrida por uma certa corrente e produz um certo torque. Mas tem mais uma história, tá bom? Que é uma espira, quando está em movimento sobre um campo magnético, ele também tem um efeito que é uma produção de uma força contra-eletromotriz, uma tensão interna. Então, o que eu desenhei aqui, até o pessoal fala, isso aqui representa as escovas, tá? São dois contatinhos, mas não é bem isso, tá bom? A escova nem está representada aqui direito. Isso aqui é simplesmente um lugar para a gente representar uma fonte de tensão, que aqui eu vou colocar. Essa aqui é uma tensão, que é uma tensão interna. Tensão interna. E a gente dá um nome específico para ela chamada força contra-eletromotriz, tá bom? Alguns desenhos, até o pessoal costuma colocar aqui um eixo, tá bom? E até colocar, opa, esse eixo tem uma rotação, mas vamos lá, eu vou deixar dessa forma. Esse sistema que eu desenhei aqui é um circuito elétrico, simples assim, circuito elétrico. E eu vou usar ele agora para a gente escrever uma das equações mais básicas de um motor de corrente contínua, a equação elétrica. Vamos lá, próxima folha. Próxima folha nossa. Vamos destrinchar esse circuito elétrico. Eu já não vou tirar até a fonte de alimentação. E vamos escrever as equações que regem este cara aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma certa tensão
E, apesar de ser tensão contínua, eu vou falar, olha, uma hora eu vou ligar, outra hora eu vou desligar. Então, ao longo do tempo, eu vou poder mudar a tensão que alimenta no motor, tá bom? Então, eu vou chamar de tensão ao longo do tempo. Aqui podia ser uma grandeza contínua, que não podia tirar a dependência do tempo, mas eu quero deixar a dependência, tá? Aqui é a resistência da armadura, aqui é a indutância da armadura, tá bom? Aqui é aquela tal da tensão interna, que também essa tensão interna, ela vai variar ao longo do tempo. Muito bem, um circuito que é submetido a uma tensão, tá bom? E ele tem um circuito fechado, a gente vai ver que vai passar por esse circuito uma corrente. E a gente vai chamar essa corrente de IA. Também ela varia ao longo do tempo, é a tal da corrente de armadura. Então essa é um cara novo. Corrente de armadura. Então vamos lá, pessoal, vamos relembrar circuitos 1, vocês vão ter prova em breve, precisam saber dominar isso daqui certinho. Isso aqui é um circuito elétrico que a gente pode usar a primeira e aqui no caso, acho que é mais fácil usar a segunda lei de Kirchhoff, né? Aqui existe uma malha, eu vou percorrer essa malha e Kirchhoff disse para nós, então a segunda lei de Kirchhoff, tá bom? Diz que a somatória das tensões todas que você encontrar numa malha tem que ser sempre igual a zero. As tensões que concordam com você e as tensões que discordam de você. Todos os elementos aqui, nós vamos admitir eles como os elementos passivos, né? Convenção do receptor. Então, a queda de tensão aqui em RA é esse cara aqui. A queda de tensão em LA é este cara aqui. Então, vou chamar esse aqui, ó. Esse aqui é o VRA, esse aqui é o VLA. Também são de T, tá bom? Então, vamos fazer esse equacionamento rápido. Então, eu saio de um nó, vamos admitir esse nó aqui meu como minha referência, eu saio daqui e vou percorrer a malha. Eu encontro VA de T no meu sentido de circulação, depois eu encontro o VRA de T contra a minha rotação, depois eu encontro o VLA de T também contra o meu sentido de rotação, e depois, por definição, aquele E de T, que é essa tensão que aparece aqui, também está contra. Todo mundo é contra, menos a tensão da fonte, a tensão colocada nos terminais do motor elétrico. Muito bem. Vamos começar a substituir. Eu sei que VRA de T é lei de Ohm em cima de um resistor. Ele deve ser a resistência do resistor vezes a corrente que está passando pelo circuito, tá bom? E eu sei que o VLA de T, né, as coisas que jamais vocês vão poder esquecer no curso de engenharia, né, a tensão no indutor, ela é zero em regime permanente, mas no domínio do tempo, né, o efeito de um indutor é a tensão que cai nele varia com a indutância e com a variação da corrente ao longo do tempo. V é L dI dt, ok? Vou desenhar isso melhor. Então, vou substituir esses caras para cá, tá bom? Então, aí vai dar origem a uma das equações mais importantes do motor de corrente contínua. Então, aqui vai dar menos RA IA de T menos LA DIA de T dt menos o E de T. Tudo isso igual a zero. Tadã! Primeira equação que a gente deveria conquistar no motor de corrente contínua. E, para desespero de alguns de vocês, é uma equação diferencial. Equação diferencial ordinária de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque tem apenas uma derivada aqui e justamente da corrente, tá bom? Ah, meu Deus do céu, já vou ter que fazer solução particular, ter que lembrar. Espera um pouquinho. Devagar e sempre, porque o nosso tortura continua. Essa não é a única equação que está envolvida o funcionamento de uma máquina de corrente contínua. Então, essa equação aqui, eu vou deixar um nome bastante explícito para ela, porque ela pertence ao domínio elétrico dos nossos circuitos. Então, pera lá. Estou procurando meu mouse aqui na tela. Eu vou chamar essa equação aqui de equação elétrica, da dimensão elétrica, do domínio elétrico do motor. Tá bom?
Algumas das coisas a gente ainda não sabe o que é. Se E de T, nós vamos elucidar em breve, tá bom? E depois, o que diabo vai ser esse VA de T aqui, que Perini, era para ser um motor de corrente contínua, porque eu já não boto V aqui ou VA de uma vez, porque você tem que botar de T, porque eu vou querer variar, tá bom? Mas vamos deixar dessa forma. Então, depois de fazer a equação elétrica, pessoal, a gente tem que pensar em alguns efeitos que acontecem nesse motor. Tá bom? Então, o primeiro deles que eu preciso elucidar para vocês é esse E de T, né? A tal da força contra-eletromotriz. Então, vamos entender da onde vem esse fenômeno aqui, ó. Tá bom? A força contra-eletromotriz. Vamos lá para uma página à parte, para a gente poder ver isso com cuidado. Então, o que diabo é essa força contra-eletromotriz? Ela acontece por causa do fato de a gente ter uma espira, ó, força contra-eletromotriz. Tá? Eletromotriz. Força não é bem porque é força em Newton, tá bom? Mas é uma força eletromotriz, é uma força elétrica em volts, tá bom? Contra, porque normalmente ela aparece se opondo ao sentido do movimento, tá bom? Mas a história dela começa da seguinte forma: se eu tenho um polo magnético aqui, então aqui eu tenho, por exemplo, um sul e um norte, tá bom? Um ímã, eu tenho outro ímã aqui, com os polos opostos, aqui eu vou colocar um sul e um norte, eu tenho aquele fluxo magnético, tá bom? Que atravessa esse espaço, essa região do espaço. Esse fluxo eu vou chamar aqui de φ, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar a tal da espira. Agora eu vou colocar ela de frente, eu vou desenhar ela assim, ó. Esse aqui é o condutor, é uma bolinha, né? Porque os nossos condutores, eles são cilíndricos, né? Então, eu coloquei até exagerado aqui. Aqui é o condutor, a seção dele. Ele entra aqui, ele depois sobe, ele dá a volta lá por trás, depois ele desce, tá bom? Depois ele chega em algum lugar aqui, ó. Então, o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. O que isso aqui está mostrando? É um desenho assim, ó. Vai lá para trás, volta, volta, volta. É um tarugo cilíndrico que está fazendo este caminho aqui. Tudo bem? E eu estou vendo aqui pela frente, tá bom? Os dois terminais aqui, tá bom? Onde ficariam os coletores e as escovas, tá bom? E o que acontece é o seguinte: eu não vou colocar corrente nessa espira. Eu vou fazer essa espira aqui, ela ser movimentada. Então, eu vou pegar isso aqui tudo, ó, e vou girar ela com uma certa velocidade, tá bom? Aqui existe um fenômeno importante que vocês vão ver no eletromagnetismo. A gente chama isso daqui de uma tensão induzida por efeito mocional. Mocional porque a gente diz o seguinte, ó, tem a ver com o movimento da espira. A espira se movimentando sobre um campo magnético, aqui aparece a lei de Lenz. Ele vai falar o seguinte: olha, existe uma tensão induzida nos terminais aqui da espira. Então, entre esses terminais aparece um ES, que ele vai ser proporcional a quantas voltas essa espira tem. Pessoal, essa espira ela pode ser mais complexa do que isso. Ela pode ser assim, ó. Eu vou desenhar o fio mais simples, mas eu vou, subo, eu desço lá por trás do motor, venho para cá. E em vez de terminar minha epopeia, eu dou mais uma volta, desço, venho para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá. Eu dou várias voltas até que uma hora eu termino, tá bom? Então aqui eu tenho uma bobina com 3 espiras, tá bom? Alguns de vocês podem estar pensando, mas onde passa o eixo? Bom, a gente tem que fazer essa parte traseira da bobina mais curva para o eixo passar aqui no meio, tem que fazer um arranjo para fazer o cobre entrar lá dentro daquele cilindro do rotor, tá bom? Mas o efeito importante é que esse conjunto de bobinas, ele tem uma certa quantidade de espiras. Então aqui eu chamo, esse aqui é o N igual a 3, esse aqui o N é igual a 1, mas para um N qualquer de voltas, né, de espiras nessa minha bobina, vai aparecer uma tensão que é proporcional à variação do fluxo ao longo do tempo. Aliás, aqui eu vou até colocar a variação do fluxo ao longo do tempo. Vamos colocar assim.
Mas, Pelini, se é um ímã permanente, ele tem fluxo constante. Sim, verdade. Tem fluxo constante. O fluxo é o mesmo, tá bom? No espaço, vindo da esquerda para a direita. Mas o problema é que a espira, ela não capta sempre a mesma quantidade de fluxo concatenado dentro da sua seção aqui, né? Existe uma área aqui, ó, por onde o fluxo passa, que quando a espira está na vertical aqui, né, a 90 graus, tá bom? Em relação ao fluxo, essa área é máxima, mas também a espira pode estar deitada, e se a espira estiver deitada, tá bom? Essa área é mínima, tá bom? E por ser mínima, o fluxo é zero. Então, o fluxo varia ao longo do tempo, não é por causa do ímã, mas é por causa da visibilidade do fluxo pela espira. Então, a gente pode dizer que o fluxo, ele varia em função de um ângulo θ. Então, eu vou até colocar aqui a minha espira, deixa eu vir aqui, a minha espira de exemplo que eu coloquei aqui, vou colocar ela para você. Valeu. Vou colocar ela alinhada aqui com um certo. Aqui está o ângulo do fluxo, tá bom? E aqui está o ângulo de alinhamento da espira, tá bom? Esse ângulo aqui é um θ, tá bom? Então, a minha espira, ela vai ter um fluxo máximo e vai se comportar aí, tá bom? Pode ser um seno, um cosseno. Eu vou colocar um cosseno aqui. Um cosseno de um θ, tá bom? Agora, como esse meu motor ele gira com uma certa velocidade angular, desculpa, a velocidade ela é a variação, tá bom, da posição, né, o θ ponto. Então, desculpa, o θ, né, ele, se eu integrar, se isso aqui se a velocidade é a derivada, né, é o d θ dt, né, se eu quero saber o que é o θ eu vou fazer a integral, né, do ômega dt, e vamos supor que o ômega é constante, tá bom? Então, o θ vai ser a integral de ômega, a ômega cai para fora da integral, né, integral de ômega 1 dt, então isso é ômega t. Mais uma constante, mas eu vou admitir condições iniciais zero, então eu sei que a minha posição ela é função da velocidade angular, tá bom? E do tempo. Perini, você está usando sempre ômega, ômega, ômega. Vamos entender um pouquinho da mecânica? Então, olha só. Esse ômega aqui, na verdade, a gente chama de frequência angular, né? E ela remete à frequência linear, que acho que vocês já estão vendo em circuitos elétricos, né? É 2π vezes f. Esse f aqui é ciclos por segundo, e uma homenagem a um cara muito importante da eletricidade, a gente dá o nome de Hertz, certo? Opa, Hertz não, Hertz. Muito bem, mas a única forma de medir velocidade, essa aqui, a frequência angular, a gente mede em radianos por segundo, tá bom? Essa aqui em hertz. Existe uma outra forma de a gente medir velocidade, que é a tal da a velocidade de rotação. Velocidade de rotação. E uma homenagem lá ao mundo do pessoal da mecânica, a gente mede com um Nzinho, e normalmente isso aqui é igual a um F vezes 60, para que a gente tenha uma unidade em RPM. Então, olha só que interessante. Se um rotor gira com frequência de 20 Hz, tá bom? Ele tem uma velocidade angular de 2π vezes 20, o que dá 40π radianos por segundo, que para nós da engenharia elétrica é bem inteligível, é uma unidade que a gente usa direto, radianos por segundo, mas o pessoal da mecânica prefere RPM, então é 20 vezes 60, eu estou falando de um motor que tem 1.200 RPM de velocidade de eixo, tá bom? Então, essa velocidade aqui, ó, que está aqui, ela está em radianos por segundo, porque justamente quando a gente multiplica pelo tempo, que é segundos, tá bom? A gente vai ter um θ em radianos, que é o argumento que eu quero para minha expressão que está aqui, tá bom? Então,
Vamos lá, eu vou transformar o fluxo ao longo do tempo é um fluxo máximo vezes um cosseno de um ômega t. Vamos fazer agora essa derivada só para vocês verem. O ES de t, a tensão que é induzida numa espira, ela vai ficar um N, a derivada desse fluxo máximo cosseno de ômega t dt. Isso aqui vai dar o ômega, vai cair para fora, né? A regra da cadeia. Derivada do cosseno é menos seno. Vai ter o φ lá, que a gente não pode esquecer também. Vai aparecer alguma coisa assim, ó, menos n, φ máximo, ômega, seno de ômega t. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês, a tensão induzida numa espira ao longo do tempo, por causa da sua rotação dentro de um campo magnético, ela vai ter uma componente que é senoidal. Então, olha só, essa é a tensão induzida. Tá bom? Tensão induzida num conjunto de espiras. Peline. Isso aqui era para ser um motor de corrente contínua. Está me parecendo ser corrente alternada. Aqui é o ES de T. Aqui é uma parte positiva. Aqui é uma parte negativa. Não está corrente contínua coisa nenhuma. É porque é o seguinte. Na vida real de uma espira, realmente eu teria uma tensão alternada. E é assim que a gente faz alternadores. Então, o gerador elétrico de Itaipu, na verdade, é um monte de espiras dessa numa máquina gigantesca, tá bom? Mas, no caso de um motor de corrente contínua, não se esqueçam, a gente tem um mecanismo na frente das espiras, né, que são os anéis coletores. Aliás, não vamos chamar de anéis coletores, vamos chamar de coletores. Coletores. E o comutador, que faz o seguinte. Eu vou até usar mecanismos aqui do nosso mecanismo todo. Traz para cá. Vou apagar algumas coisas aqui. Então, olha só. Quando a gente usa o comutador, o que a gente vai ter de tensão induzida numa espira não é essa tensão em preto, tá bom? Vai ser essa tensão em vermelho aqui, ó. O comutador, conforme as espiras estão numa certa direção, a tensão está aqui, mas assim que passa por uma certa posição espacial, o comutador inverte a tensão da espira nos anéis coletores. Então ele reflete a onda para cá. Então essa é a tensão induzida, tá bom? Em uma espira com que está ligada num coletor. É uma tensão contínua, tá vendo? Ela é só positiva, né? Aqui tem os outros ciclos aqui que eu não estou desenhando. Mas uma tensão aqui que é uma tensão retificada, a gente chama, né? É um retificador mecânico, tá bom? E que tem um valor médio. Que tem um certo valor médio. Um ES médio ou eficaz, tá? Como a gente preferir. Então, deixa eu colocar as coisas aqui, ó. Isso aqui é tempo. Professor, esse valor médio ele vai ser a mesma tensão eficaz da corrente alternada? Ele vai ser o mesmo valor eficaz da corrente alternada? Uma ótima pergunta. Deixa eu lembrar uma coisinha. A tensão de um semiciclo. Sim, vai ser o mesmo valor eficaz da corrente alternada. A gente precisaria fazer, acho que, essa conta direitinho para ter certeza absoluta, tá bom? Vocês sabem como fazer o valor eficaz de uma onda, né? O valor eficaz, ele vai ser 1 sobre t raiz da integral do sinal ao quadrado dt, né? Então, se a gente fizer essa conta aqui usando um semiciclo,
É sim, acho que vai dar o mesmo valor eficaz. Mas eu queria te alertar para você, não se prenda a isso, porque tem uma coisa que eu estou omitindo para vocês, é que, em geral, a gente não tem um único conjunto de espiras. Quer ver? Eu vou voltar para a apresentação anterior, para vocês verem que as coisas são um pouquinho mais complicadas e eu não estou mostrando tudo para vocês. Para vocês terem uma ideia, existe uma disciplina no PEA, tá bom? No, quarto ano, que é específica sobre máquinas elétricas, tá bom? Vocês vão ver em conversão alguma coisa, mas depois vocês vão ter uma, um, um, um aprofundamento, né, nos tópicos da disciplina, que é importante para o curso. Então, tem um curso à parte, só de máquinas de corrente contínua. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Notem aqui, nesse desenho desse coletor aqui, tá bom? Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu consiga ver, ó. Aqui está a lâmina do corretor. Vou pegar uma, vou mostrar mais de perto ainda. Mais de perto, mais de perto. Olha que interessante. Aqui está uma lâmina do coletor, tá bom? Esse aqui é um terminal e ligado a ela existe uma espira. Tá vendo? Aqui tem uma parte de cobre e aqui tem um fio. Esse fio ele vai e vai se perder aqui dentro de um enrolamento. E desculpa, ele não volta para um terminal do outro lado, tá bom? Ele volta para um terminal que normalmente está aqui, ó. A espira, ela começa desse lado e termina desse. E daqui mesmo sai outra espira, vai dar a volta lá, fazer um passeio e volta para cá, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Existe aqui, na verdade, uma associação de várias espiras. Se a gente tivesse que mostrar um coletor, ele tem várias laminazinhas, tá bom? Aqui eu tenho uma espira, aqui eu tenho outra 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 espira, e os carvões, né, as escovas, ou elas se conectam de um lado aqui, tá bom? E de um lado aqui, e eu vou ter, na verdade, uma associação, visto pelos carvões, pelas escovas, eu tenho um monte de espiras aqui em série, um monte de outras espiras aqui em série e as duas em paralelo. E elas estão em posições espaciais das mais diversas. Deixa eu te explicar o que eu estou tentando dizer para vocês. Quando eu falei para vocês sobre. Deixa eu voltar aqui para os documentos. Quando eu falei para vocês que a tensão que aparece é um retificador mecânico, isso é verdade apenas para uma espira. Uma espira, um único conjunto de bobinas dentro de um rotor. Então, isso que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Essa ondinha aqui com esses recortes, esses afundamentos, é para apenas um conjunto de bobinas. Mas um motor de corrente contínua tem vários conjuntos de bobina. Moral da história, a tensão, no final das contas, depois dessa associação de várias bobinas, ela fica bem mais bonita do que isso. Então, vamos lá, eu vou ir para o outro slide para comentar a respeito. A força contra-eletromotriz, tá bom? Ela é essa tensão que aparece nas várias espiras ao longo do tempo, tá bom? E ela não é simplesmente uma superposição de uma senoide apenas, mas são várias, estão aqui meio defasadas, tá bom? E a superposição delas fica um valor aqui que é muito mais, tem um ripple, né? Tem uma oscilação muito menor, tá bom? Do que aquela que eu desenhei. E ela fica muito parecida com uma tensão quase constante, tá? Então, esse E total é aproximadamente constante ao longo do tempo. Mas, apesar de ser constante ao longo do tempo, ele ainda é dependente desses parâmetros aqui, ó, que eu vou trazer da equação original. Ele ainda é dependente da quantidade de espiras, do fluxo e da velocidade. Então, eu vou trazer para cá. Ele é constante, mas ele varia, é uma constante que varia, é esquisito, né? Ele ainda remete, tá bom, a quantidade de espiras, a velocidade de rotação, ao fluxo do motor, tá bom? Como a magnitude dessa tensão, tá bom?
E daqui sai, bom, e tem um sinal de menos aqui, tá bom? Por isso que a gente faz de contra-eletromotriz, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa tensão induzida, tá? Ou a FCEM, tá bom? EM, ela vai ser proporcional, eu vou colocar um índice aqui que a gente chama de K, tá bom? O fluxo, que é a intensidade que o ímã produz de campo magnético, tá bom? No motor de corrente contínua ele é bem constante mesmo, mas principalmente isso aqui, ó, a velocidade. A tensão e a velocidade têm uma ligação importante. Então, tensão induzida, ela está fundamentalmente ligada com a rotação. E aí vem uma coisa importante, a rotação do rotor. O que acontece se eu travo o eixo de um motor de corrente contínua? Qual é a tensão induzida pelas espiras internas? Rotor travado. Ômega é zero. Se o ômega é zero, a tensão induzida nas espiras é zero. Tá bom? E essa equação aqui, ó, que eu ilustrei aqui rapidamente para vocês, esse E é igual a um K φ ômega, tá bom? É uma equação que não é apenas elétrica, ela é elétrica por causa da tensão, mas ela é mecânica por causa da velocidade de rotação. Então a gente chama isso aqui de uma equação eletromecânica. Não é a única equação eletromecânica. E eu preciso elucidar uma outra importante, que existe um outro efeito importante. Esse primeiro que a gente viu, eu coloquei aqui no comecinho, tá bom? É um efeito mocional, tá bom? O movimento da espira no campo magnético parece uma tensão induzida. Mas, como a gente tem dentro dessa espira a corrente passando, então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o horário, pessoal. 10 horas, eu tenho uma aulinha, então acho que vai dar tempo certinho. Eu vou parar daqui uns 10 minutos, tá bom? Então, existe um outro efeito importante que é a espira tem corrente passando. E aí um efeito importante é, da mesma forma que eu desenhei o polo magnético aqui, o outro polo magnético aqui, norte, sul, o outro norte daqui, o outro sul daqui, o fluxo está passando para cá. Vou desenhar a espira aqui no caminho. Desenhar aqui fora, desenhar para cá. Essa é a minha espira, ela está orientada aqui numa certa direção. Como eu estou colocando corrente, né, então eu vou agora desenhar isso aqui com um pouco mais de detalhe para a gente poder ver a corrente que está passando. Aqui é a espira. Nesse condutor aqui, eu vou fazer a corrente entrar, e quando a corrente entra, é uma seta, eu vou ver aqui na seção do condutor, a bunda desculpa o palavreado, mas a traseira da seta da corrente, e aqui, como a corrente entrou, percorreu lá a espira, ela sai para cá, aqui nessa superfície aqui do condutor, a gente coloca um pontinho para dizer que está vendo a cabeça da seta da corrente, tá bom? E é isso que eu vou colocar aqui, ó. Se eu tiver a corrente entrando aqui, tá bom? E a corrente saindo aqui, aqui acontece regra da mão direita, né? Olha, a corrente entrando, ela produz um fluxo magnético para cá, tá bom? Esse fluxo, ele vai interagir com o fluxo que está imposto pelos ímãs, tá? Então aqui existem linhas de campo, tá bom? Ó, as linhas de campo elas fazem assim, lá dentro, nesse sentido que eu coloquei. Regra da mão direita, pessoal, polegar no sentido da corrente e a mão fazendo a conchinha, né? Ela está abraçando os condutores, então
desse lado aqui da espira, é como se eu tivesse um polo sul, desculpa, um polo sul aqui, e aqui por esse outro lado da espira eu estou produzindo um polo norte, tá bom? E está numa situação que eu estou contra os polos do ímã, então vai acontecer uma interação aqui. Aqui existe a produção de torque, forças, um binário de forças para movimentar a espira. Os campos magnéticos querem fazer com que as forças magnéticas querem fazer com que os campos do rotor, da espira e do estator dos ímãs se alinhem, tá bom? E qual que é a magnitude disso, tá? A gente consegue deduzir isso, tá bom? As disciplinas de conversão vão fazer isso de forma extensiva. Eu vou fazer isso aqui de uma forma meio rápida, lembrando vocês o que vocês já viram, talvez, no ensino médio, mas ao rigor o que acontece é o seguinte, eu tenho um efeito que é aqui, tá bom? A corrente passando, um IA. Aqui aparece uma composição, isso aqui é não o fluxo magnético, mas o campo magnético B, isso aqui é o L, né, o comprimento da espira, tá bom? Aqui a corrente, existe uma força elétrica que aparece, tá bom? E aí nesse caso essa força aqui é para baixo, essa força ela é B, tá bom? Deixa eu até fazer o seguinte, ó, é I, que é uma grandeza escalar, né? Vezes o L vetor B. Oh, meu Deus. L vetor B. O L está orientado, né? Que é a direção onde está a espira. Mas não é só nesse condutor. No condutor de baixo, que tem o B também está para cá, tá bom? A corrente está no outro sentido, essa força está para cá. Então, essa força aqui, ó, esse FY, esse FY aqui, tá no sentido contrário do outro, cria um binário de forças. Então, vamos desenhar isso aqui de lado. Aqui está a espira. Aqui estão os seus dois terminais internos, então ela entrou para cá, ela entra aqui, dá a volta por trás, sai aqui e sai aqui, tá bom? Então, nessa extremidade aqui, eu tenho o B que está para cá, eu tenho o F que está para cá, o I está furando a nossa tela, né? E aqui eu vou ter o B que está para cá, eu tenho a força vinda para cá. Bom, e essa força aqui, não é difícil de a gente entender ela, né? Essa força, ela é o produto mesmo, a corrente que está constante, em geral no motor de corrente contínua a corrente é mais ou menos que constante, o comprimento do rotor não varia, né? Ele tem um certo comprimento lá do seu pacote magnético, onde estão alojadas as espiras, e o campo magnético aqui também é constante, então essa força, ela é constante, o que não é constante é o braço dela. Olha só o braço que está aqui, ó. E esse braço é importante para entender o torque. Então, torque, que eu vou colocar aqui, tá bom? Ele é a força vezes, então aqui eu tenho um certo raio de rotação, tá bom? Aqui eu tenho um certo ângulo de deflexão, é a força vezes o cosseno desse ângulo. Então, existe aqui um torque que ao longo do tempo, tá bom? Ele é a força, tá bom? Vezes um cosseno de um θ. Isso é por causa da força desse condutor da esquerda, mas como eu tenho dois condutores, né, e eles geram um binário de forças, eu tenho duas vezes essa força. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês de forma simplificada, acreditem, é que o torque que aparece em um motor de corrente contínua, aliás, não é um motor, o torque em uma bobina com N espiras tem a seguinte característica. Ela vai ser variável ao longo do tempo, ela vai ser uma combinação aí
vai ser a força elétrica, que vai ser o BLI. Então, eu vou colocar aqui, ó, é uma espécie de módulo do nosso B, o módulo do nosso E. Vamos deixar isso aqui do jeito que... É que eu queria vai ter que ficar escalar agora. Então, módulo do F, o módulo do B, vamos fazer assim. Então, o módulo da força elétrica vezes o R vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Daquele braço. Oh, faltou dois. Faltou dois. Esqueci porque são duas forças. Então, você... Aqui, dois. E aqui vem o θ, mas lembrando que se isso daqui é porque a espira ela está numa certa posição, mas ela vai se mover ao longo do tempo, é razoável pensar da mesma forma que eu pensei para a tensão induzida, que conforme a espira está se movendo, as forças também estão se movendo, tá bom? Então, o que eu quero que vocês vejam é que existe um torque ao longo do tempo, que ele também tem uma cara que é 2. A força, ela tem a ver com o campo, tá bom? Tem a ver com o comprimento das espiras. E se a gente for ver campo e o comprimento, isso daqui remete ao fluxo magnético, tá bom? É uma questão geométrica de tamanho da espira, a área da seção dela. Então, de certa forma, o B e o L aparecem aqui como fluxo, tá bom? Então, e a corrente, que eu não posso esquecer, tá bom? Ainda o comprimento lá do estator, né? Desculpa, o raio do rotor, e um cosseno de um ômega t. Tá? Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, ó, o torque numa espira que está solta, ela vai ser um torque pulsado e alternado. Prova disso é que aquele programinha que eu mostrei para vocês, olha só o que acontece com uma espira sozinha submetida a um campo magnético, tá bom? Olha lá, o torque, ele é oscilatório. Uma hora o torque é positivo, outra hora o torque é negativo, até que uma hora a máquina ela se amortece, ela para, tá bom? Então, se você colocar uma espira sem comutador sobre um campo magnético constante, ela vai ficar oscilando, 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 até que uma hora, tá bom? O torque, ele se esgota, tá bom? Ele se estabiliza, porque o sistema se alinha. Então, isso daqui é sem comutador. Agora, quando a gente coloca um comutador que inverte toda vez que a rotação acontece, inverte a posição da corrente, esse torque ele começa a ser retificado. Então, da mesma forma que a gente tem lá na máquina de corrente contínua uma tensão induzida que assumia um certo valor médio, também com um arranjo de mais bobinas, com uma geometria de rotor, chega numa das coisas mais fundamentais do motor elétrico, que o torque que ele produz, tá bom? Torque é a mesma coisa que conjugado, o momento angular, ele vai ser proporcional, tá bom? A um K, que é uma constante de proporção, o fluxo e a corrente, tá bom? Essa é outra equação elétrica fundamental. E esse valor médio ou máximo, tá bom? Então, essa aqui é uma outra equação eletromecânica. Porque, afinal de contas, o torque é uma grandeza mecânica e a corrente é uma grandeza elétrica, tá bom? E isso sendo dito, pessoal, a gente tem quase tudo pronto, só está faltando uma única coisa. A gente precisa lembrar que o nosso motor CC, ele é um artefato mecânico também. Então, o que eu vou desenhar aqui é o rotor. Vou desenhar um cilindro porque eu preciso representar, na verdade, uma coisa importante do rotor, que é a sua massa ou o seu momento angular. Na verdade, tem um pouco mais complexo do que isso, porque eu tenho que considerar também a carga que vai estar ligada aqui. A gente não usa o motor para ligar em nada. Vai ligar aqui um ventilador, uma turbina, alguma coisa, um eixo com manivela, que é o caso do nosso respirador, tá bom? Para que ele possa gerar desse movimento circular de rotação, por exemplo, um movimento linear de vai e vem, tá bom? Com uma certa força, ou uma ventilação aqui, né? Um fluxo de ar. Então, existe uma carga aqui, tá bom? Então, isso aqui a gente vai chamar essa carga de um torque resistente, tá bom? E, desculpa, ele nem sempre é constante. Imagine um pulmão. Uma hora, um pulmão ele aceita ar, mas até que ele se insufla completamente, a caixa torácica fica cheia, então a resistência à vazão do ar vai ser maior.
E aí você tem que, inclusive, deixar o pulmão fazer a expiração. Mas esse torque é pulsado, tá bom? Esse contra-torque, torque resistente da carga, ele, ele pode variar ao longo do tempo. Então, vamos lá, só deixa eu colocar uma coisa importante. Eu coloquei que a rotação é para cá. O torque resistente, ele é contra o sentido de rotação, né? Ele resiste ao movimento. Então, até vou colocar isso aqui mais para cima. Essa setinha que eu coloquei aqui, curva, é da velocidade. Essa outra aqui do torque resistente é contra o sentido de movimento. Mas o rotor, ele também tem uma outra coisa importante, como ele está apoiado em um mancal, né, uma guia que orienta o eixo, aqui existe um atrito, tá bom? Esse atrito também não é só por causa do eixo aqui, mas por causa disso aqui que está sendo girado dentro de um volume restrito, existe também um atrito aerodinâmico, tá bom? Um atrito que a gente chama de um atrito viscoso de ventilação, tá? É como se fosse uma máquina de lavar, só que não estou batendo água, estou batendo ar lá dentro, tá? O rotor, por mais que seja liso na parte externa, o estator também, por ser quase liso na parte externa, tá bom? Aqui, o ar que está aqui dentro, ele cria uma turbulência, tá bom? Então, ele cria, né, um efeito viscoso aqui, tá? Esse ar que está aqui no entreferro, ele vai ter algum comportamento. Então, isso aqui a gente modela tudo isso, tanto o atrito do mancal quanto esse atrito viscoso, por um único atrito, tá bom? Uma força de uma perda, tá bom? É perdida, é energia perdida. Você põe energia elétrica, uma parte é para manter esse atrito de rotação do rotor e o atrito dos seus mancais. E outra coisa importante aqui então, isso aqui eu vou até chamar, isso aqui o atrito também é um conjugado resistente, então vou chamar aqui, ó, conjugado de atrito, e ele vai variar ao longo do tempo também, porque conforme a velocidade aumenta, o atrito costuma ser maior. E tem mais uma força importante aqui, que é. Desculpa, tem mais uma força aqui importante, que é a gente lembrar do nosso conjugado que a gente acabou de ver, né? Os vários condutores aqui, as espiras que estão aqui no rotor, né? Eles, quando são percorridos por uma certa corrente que a gente injeta lá pelos nossos comutadores e escovas, né? A corrente entra e depois a corrente sai, ele produz aquelas forças, né? Aqueles binários de força, tá bom? De um lado em um sentido, do outro lado no outro, e essas forças fazem essa coisa girar. Então aqui existe um torque, só que esse torque é um torque ativo, é o torque do motor, tá bom? Ele também vai ser ao longo do tempo, tá bom? E lembrando, isso daqui é uma massa, é um pedaço de ferro girando. Ele tem uma certa massa ou uma constante de inércia. Aí eu vou lembrar vocês, vamos lá, física. Vocês lembravam lá de força resultante, né? Newton disse para nós que uma força resultante num corpo, ele vai ser igual a massa vezes a aceleração naquele corpo, né? E essa aqui é a forma linear, né, da força resultante. Mas eu posso também levar isso para as coordenadas polares, né, de coisas que giram, e lembrar que torque resultante, torque é a mesma coisa que uma força, só que multiplicado por um braço, né, um braço de alavanca, né, torque vai ser um J, de novo, pela aceleração angular. E a gente prefere usar, para representar a aceleração angular, a variação da velocidade angular. Então, isso aqui é uma outra forma da gente ver a lei de Newton, né? Só que para um sistema rotativo. Eu vou escrever agora o balanço de forças, né, desse corpo livre para a rotação desse rotor. Então eu vou ter lá que esse torque resultante, que é um J de ômega dt, tá bom? Eu já não vou nem colocar mais vetorial, porque esse cara só tem rotação num único eixo, tá bom? Ele não roda em outros eixos, não é um sólido livre no espaço, tá bom? Ele está fixo por causa dos seus mancais, ele só gira nessa direção aqui, tá bom? Esse EZ aqui, tá bom? Mas, vamos lá. Então, torque vai ser o J de ômega dt, e ele vai ser o balanço de todas as forças. Todo mundo que ajuda e todo mundo que atrapalha. Quem ajuda? É o torque do motor. Esse cara tenta pedalar o motor. Quem atrapalha? Primeira coisa, o atrito. Torque de atrito de T, tá bom? E quem mais atrapalha? Existe um torque resistente de T, tá bom? Que é o torque da carga, né? Então, deixa eu ver se eu estou com todas as parcelas aqui. Então, esse aqui é o torque
torque eletromagnético. Aqui é o atrito rotacional. E esse aqui é a parcela da carga. Então, é com isso que a gente fecha a última equação do nosso motor de corrente contínua. Uma equação que a gente chama de equação mecânica, tá bom? Que diz que o momento de inércia vezes a variação de velocidade angular, ela tem esse balanço de forças aqui, de torques, né, de conjugados, torque motor menos torque de atrito, de T menos o torque resistente. Só uma coisa interessante, como isso aqui normalmente é um atrito viscoso, tá, ele varia com a velocidade, a gente costuma modelar ele matematicamente como uma constante em função da velocidade. Primeira ordem, tá bom? Quanto mais velocidade, em função dessa constante, mais atrito eu tenho. Então, uma máquina parada tem pouco atrito. Na verdade, tem um atrito estático que a gente não modela, mas uma máquina girando com uma velocidade, girando muito mais rápido, tem mais atrito, tá legal? Então, vamos lá. Essa equação é a última delas, para terminar a nossa parte de equacionamento, é a tal da equação mecânica. Ok? Então, em isso sendo dito, pessoal, vamos ver quanto tempo eu tenho. São 10h20. Então, eu vou encerrar essa parte desses equacionamentos e passar agora para uma parte de revisão e vamos botar a mão na massa, né? Chega de... Vamos ver a engenharia, de fato, com dados reais. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou interromper esta apresentação de novo para ter um outro vídeo menor. Muito obrigado por aqueles que estão vivos até agora. Eu não sei se em corpo ou espírito, porque eu não estou vendo vocês. Vamos mandar um oi para mim aqui para eu ver. Todo mundo está vivo? Olá, professor. Olá, obrigado. Quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer à vontade, hein?